Oi, gente, bom dia. Sábado, 11h43 da manhã. Vamos lá gravar mais uma aula de um tema que é extremamente importante, que fala sobre o tradutor de intérprete de Libras. Qual é a sua função? A função, né, de intérprete e de tradutor de Libras, ela é regulamentada. E se é regulamentada, da onde veio toda essa regulamentação, né? O porquê dos porquês, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração e que é muito importante é nós sabermos o que realmente, qual é a diferença de tradutor e de intérprete, certo? No conteúdo que eu vou colocar ainda no sistema e que vai estar disponível para vocês, é que o tradutor ele trabalha com a palavra escrita e o intérprete ele trabalha com a palavra falada. É engraçado quando a gente vê na rua, né, ou em algum lugar, as pessoas se comunicando através da linguagem de sinais e a gente pensa que tudo é a mesma coisa e não é, tá bom? É importante a gente saber, né, de fundamento, de até inclusive para o nosso próprio conhecimento, porque é algo tão importante e que nós somos tão requisitados em saber. A princípio a gente não sabe quais são os fundamentos, né? Então é importante a gente saber qual é a diferença desse tradutor e qual é a diferença de um intérprete, ok? Então, a atividade do tradutor e intérprete ainda ela é relacionada ao assistencialismo, tá? Ou seja, o ajudador de pessoas que são surdas. Ela é vista dessa forma, né? E o intérprete de Libras, ele foi um direito conquistado, o trabalho dele foi um direito conquistado pela comunidade surda, compreender e ser compreendida. Lembra que em muitas das nossas aulas eu falei para vocês a respeito da comunidade surda, que eles são extremamente zelosos, eles buscam novas regulamentações para a comunidade deles. Por quê? Eles precisam de ferramentas para poder ser cada vez mais inseridos na nossa sociedade. É uma sociedade extremamente envolvida com as próprias demandas e eu acredito que cada vez mais o surdo, o mudo, o cego, enfim, os nossos queridos amigos, né, especiais, eles estão cada vez mais ocupando um espaço em que antigamente não era aberto a eles, não por preconceito, nada disso. Eu tenho certeza que é por falta de entendimento que dificulta essa acessibilidade, porque eles são iguais a nós em todos os quesitos. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é diferente de ninguém. Todos nós somos vistos igualmente, ok? Então, essa sociedade, essa comunidade surda, ela vem aos poucos, porque nós estamos falando de surdos, tá bom? Então, nós vamos falar da comunidade surda, diferente das outras comunidades, ok? A comunidade surda, ela vem aos poucos ingressando na sociedade, na nossa sociedade, que é a sociedade deles também, buscando o quê? Buscando o respeito, buscando o quê? A empatia, buscando mostrar para nós que em todos os aspectos da vida eles são iguais a nós. Então eles merecem o respeito, merecem inclusive uma convivência digna e uma convivência de empatia, ou seja, eu me colocar no lugar do outro para entender as dificuldades, o universo, os sonhos, os desejos, as conquistas, tá bom? Como nós somos seres humanos, precisamos nos comunicar? Precisamos. Lembra que a Paula Pfeiffer, ela fala pra gente que enquanto estamos nos comunicando, há um sinal de vida. Depois que essa comunicação se perde, não há mais
o sentido de ser humano, a convivência humana, né? Porque a princípio precisamos o quê? Nos comunicar para nos conhecer, para nos entender, né? Para estarmos o quê? Juntos, inseridos dentro de uma sociedade justa, de uma sociedade que preconiza a ética, o respeito, preconiza o quê? A amizade, né? A ajuda, o auxílio ao próximo, seja ele quem for, qual a faixa etária, seja ele idoso, jovem, adolescente, seja ele um cadeirante, um surdo, um mudo, um cego, né? Seja qual for, precisamos o quê? Ser amistosos, sermos amigos uns dos outros. Essa acolhida é extremamente importante para a nossa convivência humana, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, ok? Então, a Lei 12.319 de 2010 regulamenta a profissão do intérprete da língua brasileira de sinais. Então, somente em 2010, ou seja, há 10 anos atrás, é que houve esta conquista e esta regulamentação, ok? Então, eu achei interessante colocar assim, olha que legal. O prefixo inter da palavra intérprete, o que está entre, significa que o que está entre uma língua e a outra, pondo essas línguas em relação, criando uma afinidade entre elas. Então, o que eu quero? Eu tenho um inter, né? Algo que está simultaneamente desligado, e o que eu vou fazer? Eu vou juntar, né? Eu vou adequar, eu vou colocar essas duas línguas juntas, ok? Por isso que é intérprete. Legal, né? Ou seja, eu estou unindo as duas línguas e eu estou interpretando. Isso é intérprete, não é maravilhoso? Olha só, a gente não pensa, a gente não lê direito as coisas, a gente não sabe fazer as análises. Mas olha só que legal. Inter, que está entre, não é? Não está junto, está entre, não é? E aí o que eu faço? Eu unifico as duas para poder lê-las, para poder interpretá-las. Eu achei fantástico isso. Isso é muito gostoso da gente falar. A gente sente, eu pelo menos sinto uma satisfação muito grande enquanto educadora, porque tudo aquilo que a gente escuta, que agrega, que está junto, que faz parte, que é o novo, é muito gostoso para a nossa profissão, porque realmente a nossa profissão, a demanda dela é essa. É você estar junto, é você fazer parte, é você interagir com a gente, né? Não apenas num dia, mas todos os dias, trazer coisas novas. Isso é muito importante para a nossa profissão, é o que move, é a comunicação, a sua experiência, a sua vivência, isso é o que move a nossa dinâmica do dia a dia, a nossa profissão. É muito gostoso. É um sentimento que, ao invés de ser ímpar, deveria de ser par. Par para todos, né? Isso é importante. Então, vamos lá. O intérprete de Libras, ele representa uma modalidade visual e gestual. É lógico. E requer o quê? Se eu tenho uma modalidade visual, eu tenho que ver, e gestual, eu preciso ter o quê? A presença física. Então, o trabalho de intérprete de Libras consiste em pronunciar a língua de sinais, um discurso equivalente ao discurso pronunciado no português oral e vice-versa. Ou seja, eu sou uma ouvinte, você é um surdo. O que eu vou fazer? Eu vou me comunicar com você através da linguagem orofacial e através da linguagem de sinais. Então, eu vou traduzir a você o que você não escuta através da minha imagem,
da minha leitura labial e do meu gestual. Então, não tem como você chegar e falar assim: puxa vida, professora, eu vou fazer isso daí através do computador, né? Não, gente, eu faço isso daí presencialmente, certo? Então, olha que legal. Vou até mostrar para vocês que eu achei extremamente importante uma árvore, né? Se vocês vão ver no slide, ela é uma árvore que eu coloquei aqui. É uma árvore que representa o quê? A diversidade entre os próprios intérpretes, a própria comunidade surda, né? E essa árvore significa o quê? A união entre todos eles para um determinado fim, tá? Então, diz aqui o quê? Tem dois momentos de interpretação, a interpretação consecutiva e a interpretação simultânea. O que seria isso? Na interpretação consecutiva, o intérprete ouve uma longa parte do discurso e depois ele converte para outra língua com a ajuda das suas notas. Ele anota, certo? Pode ser o quê? Quais são os exemplos? Consultas médicas, entrevistas de emprego, sala de aula, né? E a interpretação simultânea. O que é tudo aquilo que é simultâneo, que a gente faz na hora, certo? Então, o intérprete sinaliza a fala do ouvinte em tempo real. Não há tempo para pensar, nem para anotar, nada disso. Requer conhecimento linguístico das línguas envolvidas e a capacidade do poder de decisão, certo? Então, a interpretação consecutiva, ela é consequência de algo. Vamos imaginar que eu vou até um médico, aí o meu paciente, ele fala o que ele está sentindo e tudo mais, o intérprete vai ouvir tudo isso, depois que o paciente, ele terminou, o intérprete vai e fala para a médica ou médico. A médica lança uma nova pergunta, o intérprete escuta e aí depois ele faz todo o gestual para o paciente, ok? Que é surdo. Isso é algo, a consecutiva, como eu falei, é algo consequente de um problema ou uma pergunta, um questionamento é consequente de alguma coisa. A simultânea é na hora, ok? Então, na tradução ao pé da letra, é manter o sentido, a coerência e o efeito do discurso. Não se traduz de uma língua para outra, e sim de uma cultura para outra. Cultura ouvinte, cultura surda. E enquanto intérprete de Libras, eu preciso ser o mais ético possível, certo? Eu preciso ser o mais honesto possível. Isso está no código de ética, que depois, calma, já a gente vai ter o conhecimento. Então é importante, pensa, eu como surdo, eu preciso de um intérprete ou eu preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento notório, importante da minha comunidade. Eu confio nessa pessoa que vai me interpretar 101%, né? Não é qualquer pessoa que pode ser intérprete de Libras, certo? Lógico, não, qualquer pessoa, eu falo, mas no sentido de que o surdo, ele tem que ter segurança nessa pessoa que ele escolhe, que ele elenca que saia com ele da comunidade, certo? Porque essa pessoa, este tradutor, é o que vai ajudá-lo a sair dessa comunidade para outras demandas, para outros assuntos. Então, ele tem que confiar exatamente muito
nessa outra pessoa, porque essa pessoa que vai guiar. É a mesma coisa que a pessoa que não tem a visão, né? Que é deficiente visual. Ele não enxerga. Então, a pessoa, se existe uma outra pessoa que pode ajudá-lo na questão do atravessar a rua, do levá-lo a outros lugares, imagina, você tem que confiar 101%. Não pode ser uma pessoa que você não tenha confiança, tá bom? Essa atividade abarca profissionais de diferentes áreas, como pedagogo, fonoaudiólogos, tá? A interpretação em língua de sinais no Brasil ela é exercida principalmente por pessoas que se tornam intérpretes por um acaso. É o que eu acabei de falar para vocês. Eu sou uma pessoa que escuto, que vejo, que falo. De repente eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que não escuto, certo? Não escuto. Eu vou precisar de uma pessoa que me ajude. Eu preciso comprar um remédio na farmácia, um exemplo. Eu preciso comprar um pão na padaria, um exemplo. Então eu preciso de uma pessoa que me ajude a mediar, né? Toda essa problemática, toda essa necessidade que eu preciso. Então, muitos dos intérpretes são pessoas que realmente já, como convivem entre eles, já adquiriu toda a rotina, toda a normativa, todo o gestual, todo o modo, a forma como eles convivem, tá? Então, são pessoas que já nascem de lá. Então, já é mais fácil de fazer essa mediação, certo? Então, os intérpretes começaram a migrar para outras áreas. Os intérpretes, congressos, faculdades, sala de aula, é isso que a gente está vendo agora. Notoriamente, eles foram sendo disponibilizados para outros recursos, para outras instituições, para outras áreas, né? Isso é muito importante, porque eles nos ajudam demais. E é uma questão que eu gostaria de levantar para vocês, é que assim, você professor, enquanto professor, você é o professor. O intérprete de Libras, ele vai te ajudar. Ele não vai ministrar as aulas para você. O docente é você. O intérprete de Libras é o intérprete de Libras. Ele está lá para auxiliar o seu aluno. O comando da aula, professor, é seu. E se você utilizar esse comando muito bem feito, muito bem desenvolvido, o intérprete de Libras, ele vai ser um grande auxiliar seu. Ele vai poder ensinar você, né? Eu tive isso presencialmente numa das escolas em que eu dei aula, em que eu tive um intérprete de Libras dentro da sala de aula, e eu posso garantir para você, ele é um amigo seu, ele é uma pessoa que vai te auxiliar 101%, e principalmente vai te aproximar cada vez mais do seu aluno, tá? Não podemos manter a distância, essa distância que nos afasta das pessoas, essa distância de que, no achismo de que eu sou o professor e eu é que mando aqui e eu é que faço tudo, eu escolho da forma como a minha aula vai acontecer. Não, professor. A educação hoje, o pedagogo de hoje, ele tem que se adequar a essas novas demandas. E como eu falei para vocês no início da nossa aula, é importante que a gente tenha pessoas assim que agreguem o nosso dia, que estejam conosco sempre, em qualquer circunstância, tá bom? Não é porque eu sou professor e ele é um intérprete de Libras, eu me coloco aqui e ele ali. Não, professor, vamos lá, somos iguais, estamos lá, em benefício de quem? Em benefício do nosso querido aluno, não é? Em benefício de respeitar uma igualdade, né? De agregar conhecimento para os seus outros alunos. Você não está sozinho, né? Professor, você não está sozinho, você pode ter 10 alunos, 15, 20 alunos dentro da sua sala. E que é a inclusão, seja a inclusão que for, isso agrega a vocês cada vez mais. Por quê?
No ato de você incluir, você está respeitando os diálogos, você está respeitando aquela pessoa como ser humano, você está falando para ele ou para ela, olha, pode vir, né? Pode vir que aqui você vai ser muito feliz, aqui você vai ser muito bem acolhido, você é igual a todos os que aqui estão, não é? E é isso que a gente precisa, porque o nosso exemplo, professor, nunca esqueça, o nosso exemplo, seja ele bom ou não, todos os nossos alunos estão vendo, todos os nossos alunos estão percebendo, né? Então, tome cuidado, professor, reavalie as suas formas de planejar, de efetivamente dar as suas aulas, né? Seja mais próximo dos seus alunos, esteja com eles. É um universo, é tão gostoso quando você está com o seu aluno e quando o seu aluno está com você, né? É uma amizade que, quando bem plantadinha, quando você rega ela adequadamente, é uma amizade que você vai ter para o resto da sua vida, viu? Então vamos lá. Há muito tempo atrás, em 1994, eu nem era nascida. Lógico que era, né, gente? E você? Houve na Espanha, em Salamanca, numa cidade da Espanha, houve uma conferência mundial e lá eles elaboraram um documento que vocês verão, né? Eu vou mostrar isso em sala de aula. Vocês verão essa normativa. Essa normativa não trata apenas só das crianças especiais, com necessidades especiais. Essa normativa, esse documento, ele trata também, infelizmente, daquelas crianças que sofrem abuso sexual, aquelas crianças de extrema pobreza, sabe? Para nós, enquanto educadores, para nós, enquanto instituição de ensino, agregar cada vez mais essas pessoas dentro da nossa sala de aula, dentro do nosso convívio, não é? Então, a Declaração de Salamanca, nada mais, nada menos, foi um documento elaborado com o objetivo de fornecer as diretrizes básicas para a formulação e reformas políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. Ou seja, não adianta só eu, você, professor, nós mudarmos as nossas atitudes. As instituições de ensino, as políticas educacionais, elas também têm que atender essa demanda para poder fazer essa mudança, não é? Não adianta a gente pensar bonito se quando efetivamente a gente for ter que lidar com essas crianças especiais, nós não sabermos. E por não sabermos, meu Deus do céu, e agora? O que é que vai acontecer? Né? Como eu vou lidar com tudo isso? Como eu vou fazer, né? Como eu vou tratar essa criança? Como eu vou lidar com esse adolescente? Para isso você está tendo a informação, Mas, uma palavrinha bem pequenininha, professor. Se você não tiver a empatia, a disposição de se colocar no lugar do outro, não adianta você ter todos esses fundamentos, não adianta você ter todo esse aprendizado, que você não vai agregar e não vai transmitir essa mensagem tão importante. Não apenas para aquele que precisa, mas principalmente para a sua sala toda. Não esqueça, professor, que essas crianças, esses jovens e esses adolescentes, eles precisam que você faça isso. Eles precisam que você demonstre o seu amor, o seu carinho e o seu respeito através das suas atitudes. Não adianta você falar bonito dentro de sala de aula e quando você fechar a sua porta e ir embora, você ser uma outra pessoa. Certo? Não faça isso. Não tenha uma atitude de dicotomia, ou seja, eu sou uma coisa e demonstro ser outra. Seja igual, seja companheiro, seja carinhoso, seja gentil, né? Seja
amistoso. Aceite tudo isso que cai de presente no seu colo, para que você, professor, possa fazer o melhor com um carinho imenso que você tem dentro do seu coração. Porque educação é isso, gente. É uma palavrinha que começa com A e termina com R. Qual é? Qual é? Amor. E se você não tem isso, você não será um grande mestre. Muita gente depende de você. Muita gente vai gostar de você, muita gente vai deixar você de lado, mas se o seu caminho for aquele caminho de luta, aquele caminho de resiliência, aquele caminho de não desistir jamais e estar sempre presente, apontando qual é o melhor caminho e, principalmente, respeitando as escolhas, você vai ter muito sucesso. Disso eu garanto para você, tá bom? Então vamos lá, voltando à Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca ampliou o conceito de necessidades educacionais especiais, incluindo todas as crianças que não estejam conseguindo se beneficiar com a escola, seja por qual motivo for, tá bom? Assim, a ideia de necessidades educacionais especiais passou a incluir, além das crianças portadoras de deficiências, aquelas que estejam experimentando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que estejam repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a trabalhar, as que vivem nas ruas, as que moram distantes das escolas, as que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam vítimas de guerra ou conflitos armados, as que sofrem de abusos contínuos físicos, emocionais, sexuais, ou as que simplesmente estão fora da escola por qualquer motivo que seja. Então, pensa bem, como eu vou acolher todo esse pessoal, né? Porque hoje a gente sabe o que temos, amanhã a gente não sabe se de repente vai receber um presente desse. Eu falo como presente porque é um presente mesmo. Porque quando a gente recebe essas crianças, nós mudamos como pessoas, mas mudamos para melhor. Mudamos porque temos quem nos ensina o que é o lado mais fraco, o que é a tristeza, o que é a necessidade, o que é a dificuldade. Porque vou te falar, professora, é fácil, você tem mãos, você tem braços, você tem a visão, o olfato, o paladar, a audição, você fala, você anda, você se comunica, você fecha os olhos quando você não quer enxergar, né? Mas você sabe como deve ser extremamente desafiante você lidar com uma criança assim, né? Que sofrem abusos, que são desnutridas. As crianças que são desnutridas, gente, elas não têm comida. Você comeu, você fez o seu almoço, você tomou o seu café da manhã hoje? Essas crianças às vezes nem têm, gente. Vivem uma extrema pobreza, né? Elas fazem parte da sociedade, elas são seres humanos e elas precisam da gente. Então vamos lá. Eu acho que não precisa ter nenhuma declaração de Salamanca para chegar e falar assim, professor, vamos ajudar? Vamos ser gentis? Vamos ser seres humanos? Né? Vamos falar com o coração, em vez de falar com a nossa ignorância, com o nosso desconhecimento, né? Nunca se esqueça, gente, a palavra amor, ela modifica tantas coisas, elas levam a gente a tantos lugares,
né? Você tem que estar disposto, porque você não é o educador só apenas de 2020, você é o educador de 2021, 2022, não é? Você é o educador do mundo. Imagina como que vai estar a educação daqui 5 anos, a educação daqui 10 anos, né? As crianças já estão tão inteligentes, tão dispostas e abertas a aprenderem outras coisas e a gente não percebe, gente, né? As crianças, elas agregam, elas estão junto da gente, elas são parceiras. Elas fazem essa acolhida muito antes de você, né? Elas mais ensinam a gente do que a gente ensina elas. Pode crer nisso, isso é uma verdade. Mas voltando aqui, né? Intérprete de língua de sinais na inclusão. Professor ou tradutor? Lembra daquela demanda que eu falei para vocês lá atrás? Então vamos lá. A inclusão. O que seria isso? Pedagogia da diversidade, ou seja, todos os alunos dentro da escola regular, independentemente da sua origem social, ética ou linguística. Fechado esse assunto para vocês? Tem que ter? Tem. Professor, me perdoe, querendo ou não, né? Você tem que incluir. O que eu vivo batendo, gente, é que é nessa inclusão onde você tem que acertar tudo na sua vida. É nessa inclusão onde você tem que ser amoroso, carinhoso, receptivo, aberto. Faça acolhida, uma acolhida bem gostosa, uma acolhida bem legal. Aperte o seu aluno, traga ele para perto de você, faça ele sentir você, né? Faça ele sentir realmente que você o quer, que você está recebendo ele de braços abertos. Tá bom? Não se esquece nunca disso. Promete para mim? Então vamos lá. A inserção do ILS, Intérprete de Língua de Sinais. É uma sigla, tá bom? É importante você saber isso, porque de repente você vai ouvir aí na sua caminhada, aí no seu dia a dia, nossa gente, chegou o intérprete, chegou o ILS, tá bom? Aí você já sabe o que é. E se você sabe, por favor, multiplique essa informação, né? Então, a inserção dos intérpretes na sala de aula com o objetivo de garantir ao surdo a aquisição dos conteúdos escolares na sua própria língua. Você está com alunos regulares, né? Todos são. Porém, você tem o quê? Uma pessoa surda dentro da sua sala. Garanta essa convivência, esteja com ele ou ela, né? Se o intérprete de Libras chegar, perfeito. Se ele não chegar, professor, adeque suas aulas, né? Adeque suas aulas. Nós precisamos fazer esse movimento. De quê? Esse movimento de acolhida, né? Faça com que os seus alunos estejam junto com você, professor. Esteja junto com ele. Pegue as ideias dele, agregue as suas ideias, né? Transforme, faça o diferente, tá bom? E aqui, quase finalizando a nossa aula, você tem que ter muita atenção. O professor do ensino fundamental ao ensino superior tem como objetivo de auxiliar a realizar a mediação entre o aluno e o conhecimento. Sim. E aqui eu até coloco aqui complemento. O professor de educação infantil. Porque existem os surdos que já nascem surdos e os surdos que vão perdendo a audição ao longo dos anos, tá bom? O professor também precisa ficar esperto com isso, gente. Olha só, né? Então, é um desafio. Lógico que é um desafio. Com certeza é um desafio. Os docentes despreparados que se deparam com um aluno sinalizador, estrangeiro ou do seu próprio país. É um erro
confundir o papel do intérprete com o do professor. Sim, é aquilo que eu falei, são duas demandas, né? Duas frentes, o professor, que é o docente da sala, e o intérprete, que vai te ajudar. Não você, professor, primeiro ele vai ajudar o surdo e depois ele vai te auxiliar, certo? Mas a sala de aula é sua, ok? A inserção do intérprete de Libras na sala de aula não garante que todas as necessidades do aluno surdo vão ser atendidas. Sua presença pode mascarar uma inclusão que exclui, ou seja, é você que tem que fazer todo esse papel, professor. Depende dele também, mas 99,9% é você, tá bom? E aqui, finalizando a nossa aula, o código de ética do intérprete de Libras. Olha lá, lembra que eu falei para vocês que eu peguei um pouquinho? São 13 sessões. Eu peguei 3, para a gente ter mais ou menos ideia, certo? Então, no artigo 1, fala lá que o intérprete deve ser uma pessoa de bom caráter moral, honesto, consciente, confidente e de equilíbrio emocional. Ele guardará informações confidenciais e não poderá trair confidências as quais foram confiadas a ele. Então, ou seja, a pessoa precisa ter muita ética. Como eu falei para vocês, não é qualquer um que vai poder ser intérprete de Libras, certo? Artigo 2. O intérprete deve manter uma atitude imparcial durante o transcurso da interpretação, evitando interferências e opiniões próprias, a menos que seja requerido pelo grupo fazê-lo, ou seja, você está traduzindo, interpretando aquilo que ele está falando, você não está falando por ele, então você não pode inserir a sua opinião, a não ser que de repente o grupo peça para você, mas ao contrário, você tem que ser extremamente imparcial, ok? Artigo 3. O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o pensamento, a intenção e o espírito do palestrante. Ele deve lembrar dos limites da sua função e não ir além da sua responsabilidade. A responsabilidade do intérprete qual é? Interpretar, certo? Então ele só vai interpretar. Novamente eu falo para vocês, se por um acaso o grupo pedir para que ele entre na conversa e lance a sua opinião, é diferente. Enquanto isso não acontecer, ele não pode passar da sua responsabilidade. O intérprete ainda mais. O intérprete deve considerar os diversos níveis da língua brasileira de sinais, bem como a língua portuguesa. Tudo bem? Eu não vou pedir um intérprete de Libras, gente, se ele é americano, se ele é inglês ou espanhol, né? Chinês, vim fazer interpretação aqui, a não ser que ele conheça a nossa língua. Então, o intérprete, além de saber interpretar, ele tem que traduzir. E para que ele traduza, ele tem que conhecer muito bem a nossa língua portuguesa. Certo? Olha só, que legal, não é? Então, quer dizer, não é qualquer um que pode ser intérprete de Libras, gente. Olha a responsabilidade também, certo? Então, eu coloquei ali na nossa aula, sinais, eu coloquei linguagem de sinais. Vocês vão ver quando eu mostrar para vocês, tá bom? Sinais são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos. Olha que legal, né? Olha que demais. Então, eu deixei uma mensagem assim, né? Para você, querido aluno, o que essa frase significa? Sinais são para os olhos o que as palavras são para os ouvidos. Palavras são apenas palavras. Estou falando agora na nossa língua, hein, gente? Não é uma pegadinha não, tá? Então, palavras são apenas palavras. Porém, até onde as nossas atitudes podem transformá-las em práticas, não é?
É fácil você falar dos outros, é fácil você lidar com pessoas que te entendem, que têm a mesma opinião que você, não é? Que são iguais a você, que ouvem, falam, andam, pensam, né? Se expressam. E aquelas pessoas que não conseguem fazer isso e precisam de você? Como é que você vai lidar com toda essa demanda? Carinho, amor, desprendimento, respeito, iniciativa, né? Nunca se esqueça disso. Nunca aponte o problema, aponte a solução. A solução, meu amor, meu querido e querida aluna, está nas suas mãos, estão nas nossas mãos. Eu ofereço a minha mão para ajudar, para integrar, para acolher. E você? Vamos lá? Compre essa ideia. Faz muito bem. Nós podemos modificar. Vamos começar então? Um beijo bem grande para vocês. Sejam felizes. Estejam felizes. Porque a educação é isso. É puro prazer. Conto com você. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.